Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cortar as despesas de maneira inteligente. A partir da coluna de ativos e passivos que nós fizemos no vídeo anterior, nós vamos desenvolver essa ideia. E se você não sabe o que são ativos e passivos, ou mesmo não viu o último vídeo e não fez a sua coluna de ativos e passivos, dá um pulinho lá no vídeo anterior, que vai estar na descrição do vídeo, antes de dar sequência nesse vídeo. Bom, vamos lá. A partir daquela coluna de ativos e passivos, que você separou os seus ativos e os seus passivos, nós temos um cálculo para ser feito e descobrir em que fase você vai estar. E o resultado dessa coluna de ativos e passivos, eles têm três resultados diferentes. O primeiro é após você somar os seus ativos e subtrair os passivos, ficou um resultado negativo. Essa é uma opção. A outra opção, após esse cálculo, ficou um resultado positivo. E a outra opção, você ficou mais ou menos ali empatado. Se você ficou com um saldo positivo, você já está num nível acima, um nível que você já pode começar a pensar nesse saldo acima que está sobrando para fazer algum tipo de investimento e fazer esse dinheiro render. Se você está ali 0 a 0, empatando, você tem que fazer realmente o uso dessas equações para tentar minimizar um pouco esses custos para começar a ter um pouco mais de reserva e de sobra nesse orçamento aí. E se você tiver na outra opção, na última opção, que no final desse balanço o seu saldo negativo foi bem maior do que o saldo positivo, então você precisa realmente muito de mudar esses hábitos, que infelizmente é a escala, né, que a maioria das pessoas se encontra nesse momento. Para esse terceiro caso, eu vou pegar um seguinte exemplo. Vamos supor que você fez o seu cálculo de ativos primeiro. E aí você tem um emprego, você tem mais alguma renda extra, seja de um aluguel de algum imóvel, ou você trabalha em 2 empregos, faz alguma coisa a mais. E aí, nesse valor que você está fazendo a mais, você chegou ao valor de R$ 5.000 de ativo. Você somando os seus passivos agora, então você junta. Vamos dizer que a pessoa mora de aluguel, então ela paga um aluguel do imóvel, ou que ela tem um negócio qualquer que ela paga também um aluguel, aí tem despesa de energia, de água, internet, mensalidades de estudos, enfim, qualquer despesa, né? E aí esse valor deu R$ 6.500, por exemplo. Aí como que seria essa conta? Você tem 5.000, que é o seu ativo, né, a sua receita, e você tem R$ 6.500 de negativo, né, que é ruim para você, que são as suas despesas. Quando você fizer esse cálculo, você vai fazer o quê? Você vai ter sobrado R$ 1.500 negativo, porque você tinha 5.000 para pagar 6.500 de despesa. Então, você realmente precisa de diminuir esse custo, para você equilibrar novamente a sua vida. E para isso que serve essa coluna de ativos e passivos, para a gente ter um norte. Bom, já temos o norte, precisamos fazer esses ajustes. Agora você vai pegar essa coluna de passivos, que é o primeiro ponto, e você vai fazer agora uma triagem desses passivos. Então você vai ter algumas perguntas que vão te ajudar nessa triagem, tá? A primeira pergunta delas é: o que eu não posso de jeito algum cortar? Então, por exemplo, o que eu não posso cortar? Então, não posso cortar uma mensalidade de estudo, não posso cortar. Eu não posso cortar um aluguel de uma casa que eu moro, então não posso cortar. Eu até poderia diminuir, dependendo, fazendo uma mudança, mas vamos dizer que a gente não esteja ainda nesse ponto, né? Então, eu vou optar pelo que eu posso cortar daquela lista de passivos. Bom, separei o que eu posso cortar. A segunda coisa é o que eu posso diminuir. Então, essa coisa que eu estou separando nessa lista, ela nem é algo que eu possa cortar totalmente e também não é nada que eu não possa cortar de jeito algum. Então eu posso reduzir. Então vamos dar um exemplo que eu tenho em questão de assinatura de TV, que eu tenho a NET assinatura, eu tenho a Amazon assinatura e eu tenho a Netflix. Então eu tenho 3 serviços que são duplicatas, né? Que são a mesma coisa. Então eu vou optar pelos serviços que melhor me atendem e vou cortar algum desses serviços. E aí eu já vou estar começando a diminuir alguns custos. Eu vou ter o que eu absolutamente não posso cortar e eu vou ter o que eu posso diminuir. E eu vou ter o terceiro deles, que é o que eu posso cortar. Então, de fato, eu posso cortar. Então, o que eu posso cortar diretamente?
Eu posso cortar alguma coisa que não vai me fazer falta. Não quer dizer que eu vou cortar essa coisa para sempre, mas por algum tempo. Então vamos dizer que eu tenha dois veículos, eu tenho um carro e tenho uma moto. Eu posso cortar um desses dois veículos? Sim, eu posso. Então eu vou optar por manter o carro e eu vou me desfazer daquela moto. Então ao me desfazer daquela moto, além de eu gerar receita, eu vou deixar de ter algum custo, com multa, com IPVA, com manutenção e com seguro, enfim. E eu começo a equilibrar essas contas. Então não existe uma receita que seja absolutamente eficaz. A única coisa que a gente pode fazer é ver que eu tenho um valor a mais de dívida e eu preciso necessariamente diminuir esse valor. E só assim eu vou conseguir equilibrar esse orçamento. Bom, após a gente fazer essa triagem, essa separação, e eu tenho agora a minha coluna de passivos, que eu já passei por esse tripé dos passivos, com as 3 perguntas do que eu posso cortar, o que eu não posso cortar e o que eu posso reduzir, nós já temos aí um plano inicial para a gente traçar, botar em prática e ver o resultado. O esforço, ele é pessoal e ele é muito único de cada um. Cada um tem que fazer o seu esforço. E o que é importante para alguém não é nada importante para outro alguém. Então você vai ter que ver o que é importante para você, ok? A partir desse novo resultado, nós vamos fazer depois uma reavaliação e ver se funcionou, fazendo no mês seguinte, novamente, essa coluna de passivos e ativos, somando e vendo se o resultado foi positivo ou permaneceu negativo. E aí, se o resultado permaneceu negativo, nós vamos passar para uma próxima estratégia para resolver esse problema. Mas isso já fica para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo e que não percam os próximos. Até mais!